Então, bom dia, pessoal. Essa aqui será a nossa aula número 29. Então, nesta aula, né, vamos falar sobre planos, novamente, né? Vamos falar novamente sobre planos em R3. Então, antes de começar essa parte de plano, né, eu vou definir novamente, né? Aliás, vou lembrar o que significa um vetor normal a um plano. Digamos, inicialmente, né, que temos um plano em R3 passando pela origem. Então, vamos supor que isso aqui é um plano. Esse plano passa pela origem. Vamos supor que esse plano é, vamos indicar ele por π. Aliás, vamos colocar π AB para indicar que esse plano está sendo gerado por dois vetores, né? E como é gerado por esses dois vetores, A e B, o vetor OA e o vetor OB, estamos supondo então que esos dois vetores OA y OB son no paralelos. Esto significa que no existe una línea en R3 que pase por la origen que contenga a esos vectores AB. Beleza? Então, digamos que esse é o plano PAB. Então, lembra que como conjunto, esse plano é o conjunto de todas as combinações lineares formadas pelos vetores A y B. Então, A y B aqui são números reais. Aqui um subconjunto de R3. Beleza? Beleza. Então, temos um plano. Estamos em R3. Esse plano aí é qualquer plano. Tudo bem, mas eu fixei ele. É um desses planos que passa pela origem. Eu estou supondo que ele é gerado por dois vetores que nesse plano descansam, o vetor OA e OB. E, portanto, esses dois vetores que geram esse plano não podem ser paralelos. Então, estou pegando dois vetorzinhos nesse plano, de tal forma que eles não descansem sobre uma mesma linha que passa pela origem. Beleza? Então, qualquer ponto desse plano é, de fato, a cabeça de um vetor que se escribe como suma vectorial de algún múltiplo escalar de A con algún múltiplo escalar de B. Sea aquí es vector, ese B aquí es vector, y ese numeriño aquí es un real, y ese otro numeriño aquí es un real. Ese cariño aquí es un múltiplo escalar de A, y ese cariño aquí es un múltiplo escalar de B. Ok, beleza. Un vector, acá era a definición, un vector n diferente de cero se dice si un vector, vamos a escribir así, cualquier vector n diferente de cero, quiero decir, en R3, que sea perpendicular a cada combinación lineal de A y B, se dice que es un vetor normal ao plano pi. Beleza? Então, olha só. Tu tem um plano AB. Esse plano, inicialmente, ele passa pela origem. Estamos considerando inicialmente planos que passem pela origem. E entre esse mundo de planos, né, que podem ser construídos, eu fixei um deles, né, chamei de PAB, para indicar que esse plano está sendo gerado por dois vetores, A e B. Esses dois vetores, gerando esse plano, devem ser, portanto, não paralelos, beleza? E agora estou dizendo que qualquer vetor em R3 diferente de zero
que sea perpendicular a cada combinación lineal de AB, se dice que es un vector normal. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, digamos que tú pegas un xizón aquí, en ese plano. Entonces, ese xizón es cabeza de un vector que tiene combinación lineal de los vectores A, B. Lembra que todo puntinho, ¿no?, que fique en ese plano es cabeza de un vector que se escribe como suma vectorial de algún múltiplo escalar de A con algún múltiplo escalar de B. Beleza? Entonces tú vas a falar que un vector N en R3 se dice normal ao plano pi a B cuando N ele siempre forma un ángulo de 90 grados, ¿no?, con cualquier vector de ese plano, con cualquier vector no nulo, porque obviamente, ¿no?, cualquier vector en R3 tiene producto punto con cero, ¿no?, igual a cero, y por tanto o cero vector siempre perpendicular a cualquier vector, ¿beleza? Ok. Entonces, esa es la definición de vector normal. Entonces, una afirmación es que N igual a veces B es un vector normal A. Entonces, si tú pegas un producto, es afirmación 1. Estamos afirmación 1. Como A y B son vectores no paralelos, o vector N definido como producto vectorial de A veces B, de A con B, es un vector normal. Entonces, primera cosa, siendo que los vectores A y B no son paralelos, ese vector así definido, o sea, ese vector N así definido, no es un nulo. Entonces, primera cosa, porque ele tem que ser diferente de cero para... Primeira coisa, ele tem que ser diferente de o vector cero. Primeira coisa. Então, por construção, esses A e B, esses dois vetores são não paralelos e, portanto, o produto vetorial deles é diferente de zero. Ok, então é a primeira coisa. Segunda coisa, será que esse produto vetorial é perpendicular a todo ponto que seja combinação linear de A com B? Sim, é prova. Fixe qualquer xizón nesse plano. Fixe cualquier, o digamos que esse carinha aqui. Então, como o xizón está nesse plano, então existen A y B, A y B, ¿no?, A y B reais, tais que xizón se escreve así. Esa conclusión es porque o xizón tú pegou no plano gerado por A y B, beleza? Como tú pegou xizón nesse plano, então xizón é uma combinação linear dos vetores A y B y por tanto existen A y B, tais que xizón se escreve como uma suma vetorial desse tipo aqui. Então, vejamos que xizón.n é igual a cero. Então, agora, uma vez que tu fixou qualquer ponto nesse plano e chamou de xizón, tu queres provar que xizón.n é igual a zero. Se tu prova isso, então tu estaria provando que n, assim definido, como produto vetorial de A com B, é um exemplo de um vetor normal ao plano gerado por A e B. Oh, então vamos lá, com efeito. Xizón.n. Quem é xizón? Xizón é esse carinha aqui. E aqui é
é onde aparece, né? Aquelas coisas que eu sempre te falo, oh, tem que usar propriedade do produto ponto, né? Algumas vezes e tal. Aqui tu aplica a propriedade que diz que o produto ponto é uma operação distributiva com respeito à suma. Ou seja, tu faz aquela coisa que tu chama de chauverin. E aqui tu aplica outra propriedade, né? Aqui sai o real e aqui tu tem isso aqui. Sai o real, né? No sentido de que, em vez de fazer o produto ponto de esse múltiplo escalar de A com N, é igual a fazer o produto ponto de A com N e depois, né, multiplicar escalarmente por esse real. Beleza? Agora, o que acontece? Que o produto vetorial de A com B, ele verifica a propriedade de ser perpendicular a vez a A e a B, né? Essa é a definição de produto vetorial, né? Assim é definido, assim é construído. Um vetor que verifica a vez a perpendicularidade pelos dois vetores que o constituem, digamos assim. Então, si ese cara aquí, este cara aquí A veces B, por tanto, esse cara aqui vezes N, vezes no sentido do produto ponto, é igual a zero, assim como esse cara aqui é igual a zero. Então, esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero. E, portanto, tu tem A vezes zero, mais B vezes zero, e isso te dá zero. Portanto, N, logo, N é um vetor normal a esse plano. Ok. E a afirmação 2 é que qualquer vetor normal a o plano π a b é um múltiplo escalar de A vezes B. Essa afirmação 2. E essa aí é muito importante, né? Porque está te dizendo, olha, tu tens esse plano aqui formado pelos vetores A e B, né? Digamos, é o mesmo plano. E eu te digo, construa um vetor normal a esse plano. Então, tu diz o seguinte, não? Basicamente, tu pega sempre o produto vetorial de A vezes B. Lembra que, nesse caso, como A e B são linearmente independentes, ou seja, geometricamente isso significa que não estão sobre uma mesma linha que passa pela origem, a vez, né? Então, esse vetor N, sendo como, digamos que isso aqui é o produto vetorial. Aqui é A vezes B. ¿Y qué significa que cualquier vector normal a ese plano π a b es un múltiplo escalar de AB? Bueno, tú pega o produto vetorial de A con B. Ese carinha sai desse plano, sai. Y sai perpendicularmente. ¿Cómo así? Ele forma con cualquier vector de ese plano un ángulo de 90. Ele sai, así, sai de ese plano. Ele no descansa sobre ese plano, ele se levanta. Agora, qualquer vetor normal ao plano π a b, de fato, ele está sobre a mesma linha sobre a qual esse vetor A vezes B descansa. Beleza? Então, qualquer vetor normal a esse plano, ele é um múltiplo escalar do vetor A vezes B. Então, ele descansa sobre uma mesma, estamos em R3, né? Sobre uma mesma linha, sobre a mesma linha sobre a qual o produto vetorial descansa, né? Ok. Então, basicamente, dado um plano que passa pela origem, construa a versión vectorial de ese plano. Entonces basta, dada a ecuación cartesiana, construye a ecuación vectorial, pega dos vectores en ese plano que no sean paralelos y después, ¿no? Para construir un vector normal a ese plano, tú pegas o producto vectorial
los vetores que tú escolheu para gerar o plano, ou tu pega qualquer múltiplo escalar desse vetor, do vetor produto vetorial. Beleza? Então, assim se constrói a equação, se constrói um vetor normal a um plano. Então, digamos, exemplo. Então, vamos lá. Vou te mostrar a GeoGebra. Mostrar a GeoGebra. Então, digamos que tu tem um plano aqui passando pela origem, né? Aqui, por exemplo, né? Aqui eu coloquei 3 deslizadores, né? A, B e C. E eu construí a equação cartesiana de um plano que tem como coeficientes, né? O número 2.8, o número 1 e o número menos 1.1. Então, isso aqui, né? Como pelo menos um dos coeficientes desse objeto aqui é diferente de zero, isso aqui representa a equação cartesiana de um plano em R3 que passa pela origem, porque esse número aqui é zero, beleza? Então, esse aqui é o plano, né? Que tem esses coeficientes. E o movimento aqui, ó. Agora eu tenho outro plano, mas que novamente ele passa pela origem, beleza? Então, essa aqui, né, seria a equação cartesiana desse plano. Quais são os coeficientes? Menos 1, 1 e menos 1. Agora vamos aumentar. Pronto. Esse aqui é outro plano. Com equação cartesiana, menos 1x, 1y, 1.8z, né? Beleza. Então, dada a equação cartesiana desse plano, como construo a equação vetorial? Então, para construir uma versão vetorial desse plano, tu precisa pegar dois vetores que descansem sobre esse plano, que não sejam paralelos. Então, eu vou clicar aqui, já eu fiz isso. Por exemplo, esses vetores aí, né? Eles não descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Os dois vetores estão coladinhos no plano, né? Coladinhos no plano. Estão colados aqui. Então, eles geram esse plano. Então, em teoria, eu tenho esses vetores. Quando digo tenho esses vetores, é que tenho a cabeça desse cara e tenho a cabeça desse cara aqui. Esse cara deve ter cabeça aqui. Não me valor. Esse cara aqui, não me valor. Eu tenho as cabeças desses caras aí, beleza? Agora, se eu te digo, bom, agora me dá um vetor normal a esse plano. Então, para construir um vetor normal a esse plano, né, basta construir o produto vetorial de A vezes B, ou o produto vetorial de B vezes A. Então, esse vetor que tu está vendo aí, né, esse vetor vermelhinho, ele sai desse plano. E ele sai de tal forma que ele forma com qualquer vetor desse plano azul um ângulo de 90. Salvo que o vetor que tu escolhas no plano azul seja zeta nula. Então, eu vou pegar um pontinho nesse plano. Pá. Agora vou construir um vetor que tenha cabeça esse carinha aqui. Esse carinha D, vamos chamar de x. Opa. Chama de x. Beleza. E agora, eu vou mostrar para vocês aí que, de fato, esse N, ângulo entre SN tem nome, SN é W, eu sempre chamo de aqui, W, produto vetorial de OA e U, OB e V, e GeoGebra chamou o produto vetorial de OA com OB de W. Então, aqui eu coloco W, opa, W, e o outro vetor é F, é o vetor CD. C, nesse caso, é a origem, né? E D, eu mudei por x. Então, vou chamar de F. 90 graus. Então, olha só. Esse N faz com qualquer ponto desse plano aqui um ângulo de 90 graus. Por isso, é que ele é um vetor normal. Tem essa propriedade, né? De ser perpendicular a todo ponto que se escreva, né? Como uma combinação linear dos vetores OA com OB.
Beleza? Olha só. Ele tem essa propriedade, né, de fazer um ângulo de 90 graus com qualquer pontinho, né? CN aqui. E agora, há outros vetores normais nesse plano? Sim, acontece que esses outros, né, que são uma infinidade, estão sobre a linha, né, gerada por esse vetor. Ou seja, todos eles descansam sobre a linha sobre a qual esse carinha aqui descansa. Beleza? É isso. Então, a primeira parte do vídeo, vamos deixar por aí, né? E na outra parte do vídeo, na parte número 2, mostro uma relação que há entre o sea, como usar o vetor normal a um plano agora, né? O sea, que isso te mostro aqui, que isso tem a ver, né, com a equação vetorial de um plano. Beleza? Então, na parte número 2, eu vou fazer já já.